Na noite de ontem, sexta-feira, a Rússia sofreu um atentado que já entrou para a sua história. Logicamente, de forma negativa, nesse vídeo iremos analisar o que aconteceu na Rússia. O atentado já tem dono, né? Já tem o seu autor, que é o Estado Islâmico. E o que o Estado Islâmico tem a ver com a Rússia? Aliás, por que o Estado Islâmico tem a Rússia como um país inimigo? Seja bem-vindo ao Geo Brasil. Rodrigo Rodrigues, vamos aos fatos. Separei um roteiro aqui para você, tá? Se você me acompanha aqui pelo YouTube, já deixa o seu like, que é importante demais aqui para o nosso canal. E se você me acompanha no Spotify, esse episódio também vai para o Spotify, deixa 5, 10, 30 estrelas aí para a gente ter essa recomendação também, tá? Bom, já sabemos que houve um atentado terrorista na sexta-feira, dia 22, dentro da Rússia, tá? Esse atentado aconteceu em uma cidade chamada de Crocus e foi dentro de uma casa de show chamada Crocus City Hall, ou Hall, como você preferir, tá? Já sabemos que nesse atentado temos aí a contabilidade de 115 óbitos e não demorou muito para esse atentado ser reivindicado pelo Estado Islâmico, tá? Então a dinâmica desse atentado foi o seguinte: iria acontecer um show de um grupo de rock chamado Picnic, tá? E esse show seria nessa casa de show, a Crocus City. E aí foi então, né? A população estava lá dentro esperando para ter início do show, quando alguns homens armados adentraram esse estabelecimento e começou a alvejar tiro na população civil e também tacando aí coquetel Molotov. Rapidamente houve ali um incêndio dentro dessa casa de show. 115 pessoas chegaram ao óbito e todo mundo que tentou sair, em alguma medida escapar desse atentado, não conseguiu porque eles planejaram e fecharam a saída de emergência, tá? A polícia rapidamente foi chamada, chegou ao local, esses terroristas fizeram uma fuga, né? Mas foram capturados ali, conseguiram até sair com o carro e foram capturados cerca de 350 quilômetros de distância do local do atentado. Sabe-se que eles estavam tentando fugir em direção ao território ucraniano, e isso já entra para o registro da Rússia como um dos atentados mais graves dentro do seu território. Talvez aí o mais recente foi em 2004, em Beslau, quando 30 militantes separatistas tomaram uma escola nessa cidade de Beslau, centenas de reféns, 330 mortos, maioria aí eram crianças, tá? O que é curioso, gente, é que a embaixada dos Estados Unidos funciona na Rússia, tá? Existe uma relação, apesar de não muito amigável no momento, uma relação, um clima bem hostil, um clima pesado entre esses dois países. Existe sim uma embaixada dos Estados Unidos funcionando na Rússia. E no início de março, essa embaixada, ela monitorando algumas situações, falou para a Rússia: olha, ô Rússia, nós estamos monitorando e há alguns relatos de que alguns extremistas do Estado Islâmico estão planejando uma série de ataques em grandes reuniões, em grandes espaços, em grandes eventos. Fique esperto aí, porque é uma célula, é um braço do Estado Islâmico. Então, a situação é essa, passou essa informação para a Rússia. Os Estados Unidos, inclusive, alertou para todo cidadão americano que está em solo russo não ir para grandes shows, eventos, teatros, cinemas e por aí vai, tá? A Rússia não recebeu muito bem essa recomendação dos Estados Unidos, falando que foi uma provocação, uma tentativa de intimidação dos Estados Unidos. A gente sabe que o clima entre os dois não é um clima amigável no momento, é uma relação bem hostil. Você lembra que os Estados Unidos apoia a Ucrânia com grande financiamento para a guerra, fora a troca de ofensas, né, que acontece Estados Unidos para a Rússia para os Estados Unidos. Então a relação entre os dois não é uma relação muito boa, e a Rússia interpretou isso sendo uma situação de intimidação, de provocação, não deu muita bola, aliás, e infelizmente aconteceu. Até a noite de ontem, o Putin estava sendo muito bem informado, mas ele não se pronunciou já no dia de hoje. O Vladimir Putin resolveu se pronunciar, tá? E ele falou, né, alguns pontos importantes aqui da sua fala, ó.
Todos os terroristas foram detidos, totalizando aí 11 presos, tá bom? O grupo ele falou que tentava fugir para a Ucrânia rapidamente se posicionou, falando que não tem nada a ver com essa história, tá? Tirando o dela da reta. O Putin condenou o atentado terrorista como um ato terrorista de selvagens, de selvageria, um ato terrorista selvagem, e falou que toda a segurança no país está sendo reforçada, além de cancelamento de grandes eventos, médios eventos, enfim, qualquer tipo de evento que possa organizar, reunir um grande quantitativo de pessoas. Vem no momento que não é muito bom. Putin ele se elegeu para mais um mandato essa última semana, e ele se elegeu justamente com aquela ideia de ser um líder que consegue proteger a população, e a Rússia agora sendo atacada dentro do seu território, envolvida em uma guerra. Isso gera assim uma preocupação, uma desconfiança da população, justamente aí para seguir mais um mandato do Putin. E agora, Rodrigo, me responde o seguinte: por que que o Estado Islâmico atacou a Rússia? O que que a Rússia tem a ver com o Estado Islâmico? Gente, cabe lembrar que o Estado Islâmico é uma organização terrorista que vai surgir ali basicamente em 2014, tá? No Iraque, ela vai conseguir se expandir, atuando principalmente na Síria e no Iraque. Se a gente reúne ali o território que o Estado Islâmico chegou a dominar, ele chegou a dominar um território correspondente a 8 milhões de pessoas, é muita gente. E a Rússia é uma grande apoiadora do governo de Bashar al-Assad, presidente sírio, na ditadura da Síria do Bashar al-Assad. Então a Rússia financiou desde armamentos, aí, a famosa AK-47, até treinamentos, armamentos, enfim, ajudou completamente a Síria a dar fim ao Estado Islâmico. E de fato a Síria basicamente conseguiu recuperar todo o seu território. O Estado Islâmico, se existir hoje, são presenças isoladas próximo a uma região montanhosa. Então a Síria de fato conseguiu conter e aniquilar o Estado Islâmico. Só que ficou essa questão, né? O Estado Islâmico encarando a Rússia como um alvo inimigo. E cabe lembrar aqui que existem diversas células e braços do Estado Islâmico. O braço do Estado Islâmico que atacou a Rússia é um braço afegão, tá? O Estado Islâmico Khorasan, ou Khorasan, ele que fez a reivindicação desse atentado dentro do território russo. Agora, gente, nós temos aí uma situação importante para a Rússia conseguir lidar com a sua segurança doméstica, tá? É uma manobra que o Estado Islâmico utiliza e me lembrou muito, sabe o quê? O Bataclan em Paris em 2015. Foi quase a mesma coisa, né? Fecharam lá o Bataclan e aí adentraram esse recinto matando pessoas em 2015 em Paris, França. O Brasil já entrou em contato, né? A embaixada brasileira já entrou em contato com o Vladimir Putin, falando, dando apoio, né? Meus pêsames, meus sentimentos por esse atentado, prestando apoio e assim por diante. Agora, não pegou nada bem. É uma semana em que o Putin conseguiu a sua eleição e agora precisa lidar com essa questão doméstica. Já tem a questão envolvendo a guerra na Ucrânia e agora tem uma questão doméstica de segurança nacional que preocupa o Vladimir Putin. E o Dmitry, um braço direito do Putin, ele já tinha falado e falou grosso, tá? O Dmitry Medvedev, ele falou, ó, todos serão encontrados, já foram, e destruídos sem pena, como terroristas. Vai ser morte por morte, quase que olho por olho, dente por dente. A ver, né? Não sei se teremos aí a nível de execução desses terroristas, mas de fato todos já foram presos e essas são as atualizações no dia de hoje. A cada informação que for chegando, eu vou atualizando vocês. Agora, se você chegou até aqui, deixa aí o teu comentário a respeito desse conteúdo, tá? E também o seu like, que ele é importante demais aqui para o nosso canal. Família, nós estamos na Semana do Consumidor, ela acaba amanhã. Os nossos cursos GeoBrasil ESA e GeoBrasil Concursos têm % de desconto, 10% de desconto
dá uma olhada na descrição desse vídeo. Só clicar lá no link, vai no curso, usa o nosso cupom de desconto GEOBRASIL10 para garantir o teu desconto. Semana do Consumidor acaba amanhã, domingão, dia 24. No mais, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração, vibra cada aprendizagem. Assim, ó. Vamos!